Olha só, você é daqueles que, quando vê um produto escrito light ou diet na prateleira, já vai logo colocando no carrinho do supermercado? Gente, cuidado, nem todos os alimentos que são tidos como saudáveis fazem realmente bem à saúde. E é sobre isso que a Aline Mendes fala hoje na coluna Barra de Cereal. Você certamente já optou por um alimento achando que ele era magrinho, mas depois acabou descobrindo que ele era rico em sódio e outros aditivos químicos. Para ajudá-los a desvendar esses alimentos que parecem saudáveis, mas não são, vamos contar com a ajuda da nutricionista Marcele Policarpo. Seja bem-vinda, Marcele. Muito obrigada. Na hora da compra, quais os erros mais comuns? Bom, um dos erros mais comuns é olhar rapidamente a embalagem e não prestar atenção exatamente nos ingredientes, porque às vezes as pessoas vão acabar consumindo alimentos que não são tão saudáveis. Quando não prestamos atenção no rótulo de um alimento, a gente corre o risco de engordar? Corre o risco de engordar e corre o risco também de consumir alguns alimentos que não são tão saudáveis. Por exemplo, um pão integral, é importante que o primeiro alimento listado nos ingredientes seja a farinha integral, né? Porque significa que ele vai conter mais farinha integral nesse produto. A quantidade de sódio é super importante, porque, por exemplo, a quantidade de 400 miligramas de sódio em 100 gramas de produto já é considerado um alimento rico em sódio. Então sempre tem que multiplicar naquela porção que contiver ali naquele produto para ter certeza que é um alimento saudável. A presença de aditivos químicos também é super importante observar. Se tiver edulcorantes, corantes, não são tão saudáveis assim. Light nem sempre é sinônimo de alimento saudável, né? Exatamente. Para um alimento ser considerado light, ele precisa ter pelo menos 25% de redução de algum nutriente ou até mesmo do valor calórico. A questão dos alimentos que são saudáveis, eles não devem conter açúcar. Não devem conter o açúcar refinado, mas de repente um açúcar mascavo, dependendo do produto, pode conter. E os alimentos livres de gordura? Nem sempre, quando um alimento está descrito na embalagem que ele é 0% de gordura, significa que ele não contém gordura no produto. A indústria pode diminuir a porção presente ali na tabela nutricional para não chegar até os 0,2 gramas de produto, de gordura, que é o permitido para conter ali naquele alimento, para poder colocar na embalagem que seja 0% de gordura. Então tem que cuidar na listagem dos ingredientes. Se tiver descrito que contém gordura vegetal hidrogenada, significa que contém gordura trans, por exemplo, naquele alimento. Marcele, nós temos aqui o pão integral. Por que alguns pães integrais eles não são saudáveis? Porque, na verdade, o primeiro ingrediente, que é o que mais contém no produto, muitos dos pães integrais acabam sendo a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, o primeiro ingrediente. No segundo, o açúcar refinado. Então, com certeza, esse não seria um pão mais saudável para a nossa alimentação. Quais são as substituições? Bom, a gente pode substituir por um pão de farinha 100% integral, é bem interessante, ou até mesmo a farinha de tapioca, né? Porque aí a gente pode utilizar, por exemplo, 4 colheres de sopa da goma de mandioca hidratada, faz uma tapioca e, como ela é rica, ela é só a goma de mandioca hidratada, ela contém baixo índice glicêmico e também não contém glúten, então é uma opção bem interessante. Por que a bolacha integral ela não é tão saudável assim? A bolacha integral, mesmo o caso do pão integral, normalmente o primeiro ingrediente não é a farinha integral. E se for normalmente para dar um aspecto um pouco mais crocante, ela tem bastante quantidade de gordura. Se a gente for comparar a gordura com fibras, normalmente a gordura é bem maior. Então não é considerado saudável. E quais as opções? A gente pode substituir pelo biscoito de arroz integral, que na verdade é só o arroz integral e não tem mais nenhum aditivo, né? Então é bem interessante, bem saudável. Muita gente acha que o peito de peru ele é saudável. Por que ele não é? O peito de peru ele é riquíssimo em sódio. Ele tem bastante conservantes, nitritos e nitratos que são bem prejudiciais para a saúde. Então ele não é considerado saudável para a dieta. A gente pode optar por quê no lugar dele? A gente pode usar o atum sólido em água, a gente pode usar o frango, peito de frango, pode ser grelhado, pode ser desfiado, colocar num sanduíche, fica bem saudável essa substituição. E o requeijão?
O requeijão, ele é bastante rico em gordura, ele é bastante utilizado também por várias pessoas que acreditam que estão, né, fazendo uma reeducação alimentar, mas na verdade o requeijão ele tem muita gordura saturada. Então uma boa substituição seria o queijo tipo quark, o queijo cottage, pode ser o cottage sem lactose para os intolerantes à lactose, então tem várias substituições. O suco, a gente sempre tem uma ideia de que o suco, ele é saudável, né? A questão do suco, aquele suco industrializado de caixinha, mesmo o light, qual é o problema que tem nele? Eles, normalmente, por mais que contenham baixa quantidade de calorias, normalmente eles têm bastante quantidade de adoçante que são ricos em sódio. Então, a quantidade de sódio é bem grande. E os temperos prontos, por que eles não são indicados? Com aqueles molhos para salada pronto, incluir salada na alimentação é super saudável. O problema realmente está nessa adição dos molhos que são super ricos em gordura e também muito rico em sódio. Então, tem que cuidar esses molhos prontos. E o que a gente pode substituir? Podem ser temperos naturais, a pimenta, de repente um orégano, limão, azeite de oliva. Então tem várias substituições bem mais saudáveis. Uma super dica da Marcele. Bom, a dica é que sempre cuide bastante os rótulos, analise direitinho os ingredientes, a tabela nutricional para ter certeza se está consumindo um alimento saudável ou não. Gostou das dicas de hoje? Então acesse zerohora.com/barra de cereal. Lá você pode conferir outras opções de alimentos que parecem saudáveis, mas não são, e as substituições. Até semana que vem.